Olá, que bom que você está ligadinho na nossa programação. Daqui a pouco, Primavera Saúde. E hoje vamos tratar sobre faringite e as dores no ouvido e garganta causadas, na maioria das vezes, pelo frio. E pode ter ligação com alguma outra doença. É depois dos comerciais e eu te espero. Você sabia que a sua marca pode aparecer aqui? Imaginou falar do seu produto para todo o sul catarinense durante 15, 30 ou 60 segundos? Experimente! Fortaleça suas vendas. Saiba mais pelo telefone 3442-2012 ou pelo e-mail comercial@tvprimavera.com. TV Primavera, sinal digital 12.1. A Prefeitura de Criciúma apresenta mais uma ação do programa A Gente Faz Agora. Na Grande Quarta Linha foram entregues as escolas Humberto César e Hercílio Luz. E na Grande Santa Luzia, a Escola José Contim Portela. Ao todo, 13 escolas serão entregues em Criciúma em 90 dias. Prefeitura de Criciúma, a cidade que queremos, a gente faz agora. O Show da Fé leva a palavra de Deus a milhões de lares em todo o Brasil e a mais de 80 países. Em todos os cantos do planeta, a boa nova do Evangelho está sendo escutada por quem mais precisa. Faça a sua parte para que este programa transforme para melhor a vida de mais pessoas. Seja um patrocinador do Show da Fé. Ligue 4062-0777 ou se inscreva pelo site ongrace.com. Show da Fé, cumprindo a vontade de Deus para que todo o mundo conheça Jesus Cristo. Um novo ano, com a bênção esperada há tempos. Bíblia Sagrada com comentários do missionário R.R. Soares. O livro que o ajudará no cumprimento do propósito da sua existência. Mapas coloridos, dicionário, nova ortografia e muito mais. Disponível em 4 cores. Bíblia Sagrada com comentários do missionário R.R. Soares. Você não pode ficar sem essa bênção. A nossa TV nasceu no coração do missionário R.R. Soares para trazer a você e a sua família o que há de melhor em televisão por assinatura. Só aqui na nossa TV você encontra canais exclusivamente criados pelo missionário R.R. Soares. Além de canais de notícia, esportes, desenhos, entretenimento, diversão e muito mais. Você ainda não tem a nossa TV? Então assine já e leve o melhor conteúdo para a sua família. O meu pai sempre ensinou. Meu pai consertava coisas para todo mundo. Era um exemplo para mim. E eu, bem, eu só segurava a luz. Sempre ajudou a todos com necessidade. Com o passar dos anos, consertamos coisas para os amigos e desconhecidos. Ele estava ensinando muito mais do que simplesmente consertar coisas. Ensine pelo exemplo. Passe adiante. Com exemplo ensina. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor. A Igreja Internacional da Graça de Deus já está em atividade no Rio Maina. Atenção aos dias e horários de culto. Terça-feira, às 7h30 da noite, culto e oração pela família. Quinta-feira, às 7h30 da noite, oração pela cura e libertação. E aos domingos, às 8 horas da manhã e às 7 da noite, culto de louvor e adoração.
Anote o endereço: Avenida Imigrantes, número 1110, ao lado do material de construção A Colombo. Igreja Internacional da Graça de Deus no Rio Maina, a mais nova congregação no sul catarinense. Tudo sobre o Criciúma e as principais competições esportivas de Santa Catarina, do Brasil e do mundo. É o Esporte em Questão, que vai ao ar todo sábado aqui na TV Primavera a partir das 10 horas. Você é nosso convidado, hein? Espera aqui. Olá, o Primavera Saúde já está no ar e com esse tempo mais friozinho é comum os resfriados, as dores de garganta e no ouvido. Mas esses desconfortos podem estar ligados a outras doenças. E o nosso tema de hoje é faringite e os cuidados que a gente deve ter com o ouvido e a audição. E quem vai nos esclarecer tudo é nosso parceiro e amigo já do Primavera Saúde, o Dr. André César. Doutor, seja muito bem-vindo ao Primavera Saúde. Muito obrigado, boa tarde. Bom, vamos começar, a gente tem muita coisa nesse programa para esclarecer, mas eu queria que o senhor, se existe uma maneira de definir primeiramente a faringite. Certo, as faringites elas são as infecções ou inflamações da faringe, né? São comumente chamadas de dores de garganta, né? A faringe ela é uma região que ela se estende desde a parte posterior, da parte de trás do nariz, né? Até passando por trás da cavidade oral e chegando até a comunicação com o esôfago, que aí é vamos dizer assim, o canal que leva o alimento até o estômago, né? Então, as inflamações ou infecções que acontecem nessa região são denominadas faringites, né? Essa região, ela se encontra nessa região, na verdade, as amígdalas, né, as amígdalas palatinas, que são as amígdalas que a gente consegue ver assim quando a pessoa abre a boca. A adenoide, que é um tecido parecido com as amígdalas, mas que fica posterior ao nariz, né, e alguns outros tecidos linfóides, que são tecidos que ajudam assim na proteção do nosso organismo, né. E as infecções nessas estruturas também são consideradas faringites. No caso, as faringoamidalites, por exemplo, que são as infecções específicas das amígdalas, né? A faringite ela tem dois tipos, né? A bacteriana e a viral. O que realmente diferencia? Isso, então assim, todo micro-organismo que possa causar uma infecção no nosso corpo, ele pode atuar na faringe, vamos dizer assim, né? As principais infecções na faringe são causadas pelos vírus, né? Na verdade, não as principais, mas as mais comuns, vamos dizer assim. 75% das infecções de faringe elas são de origem viral. Em torno de 25% a 30% das outras infecções elas são causadas por bactérias, né? E tem alguns fungos e outros micro-organismos que também podem ocasionar infecções, mas em porcentagens bem mais baixas, assim, né? A diferença primordial em relação à evolução do quadro, né? As infecções virais, geralmente, elas estão associadas com um quadro nasal associado com dor de garganta. Então, assim, são as chamadas viroses de vias aéreas superiores, né? Entre as quais o rinovírus é o vírus mais comumente associado com faringite. Então, nas infecções virais, a pessoa tem sintomas nasais, coriza, pode ter espirro, pode ter dor de cabeça, costuma ter mialgias, que são aquelas dores no corpo, né, que a pessoa sente que tem uma queda do estado geral, dói o corpo. A febre a pessoa tem, mas geralmente é uma febre mais baixa ou uma febre que, quando ela cede, a pessoa tem uma melhora importante assim, do estado geral. Sim. Né? E ela tem o vírus ele tem um tempo delimitado assim, de atuação.
Então, não se usa na faringite remédios para tentar matar o vírus, né? Porque o vírus ele vai ficar por aquele tempo e depois ou vai desaparecer, os sintomas vão desaparecer, ou vai evoluir para uma infecção bacteriana, né? As infecções bacterianas, e elas são causadas principalmente por um tipo específico de bactéria, né, que é o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, né, e tem outras bactérias também podem... Mas essa é a principal, vamos dizer assim. Essa é a principal, as outras elas são... ainda há uma controvérsia, assim, mas as outras de vias aéreas superiores. E esse é um quadro diferente, é um quadro que a pessoa geralmente não tem sintoma nasal, não tem coriza, espirro, tem dores no corpo, mas aí relacionado mais com a febre, e principalmente a pessoa tem uma febre muito alta, né? E a dor de garganta, que também é causada na infecção viral, ela é uma dor bem mais intensa, né? A amígdala tem pontos que o pessoal chama de placas de pus, mas na verdade são exudatos que são formados nas amígdalas, e esse é um quadro mais característico da infecção bacteriana, né? Antes de a gente continuar falando sobre esse assunto, quero falar com você que está nos assistindo. Agora nós temos um novo meio de interação. Você pode mandar suas perguntas, dúvidas, sugestões, enfim, pelo telefone 8405-6342, que é o nosso WhatsApp. Então você pode interagir com a gente através desse novo meio. Repetindo, 8405-6342. Bom, doutor, voltando aqui, o que realmente causa uma faringite? O que causa faringite é a presença de um micro-organismo infectante, né? Uma coisa que é interessante é que, assim, nem toda dor de garganta ela é infecciosa, né? Nem toda faringite ela necessariamente seja infecciosa. A pessoa pode ter dor de garganta também por outros motivos. O mau funcionamento do nariz, o nariz na gente ele é responsável por aquecer e umidificar o ar que passa por ele. Então, quando a pessoa tem uma respiração ruim, ela acaba aspirando o ar mais seco e frio, e isso gera dor de garganta. É aquela pessoa que dorme à noite e acorda com a garganta arranhando e tal, sem ter nenhum outro sintoma de febre, nem nada disso, né? Essa é uma das causas. Mas da faringite, as faringites infecciosas, elas são causadas pela presença de um micro-organismo agressor e que ele acaba gerando essa inflamação e, em consequência, a infecção, né? Quais são os principais sintomas? O senhor acabou citando uma ali na hora de identificar, né? Isso. Mas quais são os principais sintomas, assim, os mais comuns? O sintoma principal é a dor de garganta, né? A pessoa sente uma dor, na viral às vezes é uma dor mais branda, uma dor mais leve. Na bacteriana ela é uma dor bem mais forte, né? Uma dor bem mais intensa, né? Esse é o principal. Um outro sintoma bem característico é a presença de ínguas dos linfonodos aumentados no pescoço, né? Então, esses linfonodos eles aumentam quando a gente tem uma infecção, eles podem permanecer por bastante tempo, né? Mas e geralmente esses linfonodos são dolorosos, essas ínguas, quando a gente palpa, elas ocasionam dor, né? E a febre, né? Quando ela é infecciosa, quando ela então é infecciosa por vírus, por bactéria, a febre está associada também. Uma febre talvez um pouco mais leve na viral, e uma febre mais intensa, uma febre mais alta e mais difícil de controle quando é na infecção bacteriana. Como é feito o diagnóstico em cada caso? O diagnóstico ele é clínico. O diagnóstico ele é através da avaliação do quadro clínico, do exame físico, né? Nós temos algumas formas de diagnosticar as infecções bacterianas, e aí a infecção pela bactéria que eu falei, da Streptococcus beta-hemolíticos do grupo A, ela é muito importante porque ela pode trazer algumas complicações, que depois provavelmente nós vamos conversar. E aí, nesse caso, a gente tem a possibilidade de cultura. Então, retirar uma amostra da secreção da faringe, né, e mandar estudar no laboratório, né, para tentar identificar qual é o micro-organismo. Existem também, uma coisa que não tem uma cultura assim no Brasil de usar, são kits de teste rápido, assim, que a gente vai lá, passa na garganta da pessoa e aí vai ter um reagente que vai mostrar se ela tem uma infecção bacteriana pelo Streptococcus ou não, né? A bacteriana, pelo Streptococcus, ela tem essa possibilidade. A viral não, a viral a gente não vai conseguir geralmente identificar qual é o vírus, tem diversos vírus que podem ocasionar e a gente não tem essa possibilidade. E aí é pelo quadro clínico mesmo.
Existem alguns fatores que podem ser considerados de risco nesse caso? Podem, assim, as infecções virais de vias aéreas superiores, no geral, elas acontecem mais no clima frio, mais no inverno, início de primavera, né? A pessoa que traz algum tipo de agressão local para a faringe, então, fumantes, né? A fumaça do cigarro, a temperatura da fumaça do cigarro, a própria agressão em relação ao funcionamento do nariz, né? Então, a pessoa que tem o nariz que funciona mal, tem um desvio de septo, que tem um aumento de cornetos, que tem uma rinite muito intensa, tem uma predisposição maior também. O próprio refluxo, existe o refluxo laringofaríngeo, que é o mesmo sistema do refluxo gastroesofágico, é o ácido do estômago que sobe, sim, mas ele chega até uma região que é a região baixa da faringe e que também pode contribuir para essas infecções, né? Então, no geral é isso, e o contato com alguém que tem infecção. Se a pessoa tem infecção, ela pode ser transmissora por um bom tempo, assim, até que o antibiótico, por exemplo, faça efeito, sim, ou até que o quadro viral se encerre, ela pode transmitir através de gotículas, de contato com saliva, com contato até mesmo com alimentos contaminados, muitas vezes elas podem ocasionar uma faringite, né? Olha só. E o tratamento, tanto ela sendo viral, bacteriana, funciona da mesma maneira? Não funciona da mesma maneira. O tratamento da infecção viral, ele se dá apenas pelos usos sintomáticos. Uhum. Na verdade, como nós não temos condição de matar o vírus, vamos dizer assim, a gente precisa amenizar os sintomas do paciente até que o quadro, que a pessoa se restabeleça, né? E isso a gente vai usar remédio para dor, remédio para febre, remédio para melhorar a hidratação, né? Nós vamos melhorar a hidratação e aí são melhorar esses fatores. Na bacteriana não, na bacteriana a gente precisa usar antibiótico. Então quando está definido que a infecção é bacteriana, a gente precisa, e quando essa bactéria é o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, a gente precisa tratar para a gente evitar que tenha uma evolução para algumas complicações assim que podem acontecer. Então, a gente tem complicações das infecções bacterianas, tanto supurativas quanto não supurativas. Uhum. Né? Não sei se eu posso abordar esse tema, mas doutor, na verdade o que acontece é uma infecção bacteriana, ela pode levar a alterações locais, então a formação de abscessos periamidalianos, por exemplo, que o que acontece, a amígdala, ela é uma estrutura que fica colocada como se fosse numa caixa, vamos dizer assim, de músculo, sim, na região lateral da faringe. E às vezes essa infecção ela começa na amígdala, ela começa a produzir secreção, começa a produzir pus. E esse pus ele pode se acumular naquela região e depois precisar de um tratamento cirúrgico para ser resolvido, né? As complicações não supurativas, aí são complicações que elas são causadas pela inflamação que a bactéria traz, como em geral, no organismo. Então tem a febre reumática, né, que é uma inflamação que acontece, que pode dar problemas articulares, problemas cardíacos, né? Tem a glomerulonefrite, que é uma inflamação, na verdade, renal, que pode acontecer, e outras inflamações assim que são menos frequentes, né? Mas é importante abordar essas complicações porque se sabe, por exemplo, na febre reumática, que acontece aí principalmente em pessoas de 5 a 15 anos e que podem gerar problemas cardíacos duradouros, se sabe que o uso de antibiótico, postergar o uso de antibiótico por mais de 9 dias, traz um risco bem maior dessa complicação. Então, por isso, o uso de antibiótico é importante no tratamento das infecções bacterianas. Muito bem. A gente já continua falando sobre esse assunto, a gente só vai para um breve intervalo e volta já já. Você sabia que a sua marca pode aparecer aqui? Imaginou falar do seu produto para todo o sul catarinense durante 15, 30 ou 60 segundos? Experimente! Fortaleça suas vendas. Saiba mais pelo telefone 3442-2012
ou pelo e-mail comercial@tvprimavera.com. TV Primavera, sinal digital 12.1. A Prefeitura de Criciúma apresenta mais uma ação do programa A Gente Faz Agora. Dos próximos 90 dias, 6 unidades de saúde serão entregues. Serão 5 novas unidades de saúde, que irão atender aproximadamente 20 mil pessoas, além da reforma de uma unidade de saúde. Prefeitura de Criciúma, a cidade que queremos, a gente faz agora. Perdeu o show da fé que passou ontem na TV? Ainda não leu a mensagem do dia escrita pelo missionário R.R. Soares? Acesse o site da Igreja Internacional da Graça de Deus, www.ongrace.com. Vídeos do programa Show da Fé, testemunhos e mensagens para motivar a sua vida com a Palavra de Deus. www.ongrace.com. A Graça de Deus alcançando você também pela internet. Lucha por ella, lucha por ella. Ele não era o nosso melhor jogador, mas eu sabia que tinha o coração de um campeão. Só necessitava de uma oportunidade. Consigue como no la copa del amor para sobrevivir y luchar por ella. Vivir y volver. Arriba va, el mundo está de pie. Go, go, go. A nossa TV nasceu no coração do missionário R.R. Soares para trazer a você e a sua família o que há de melhor em televisão por assinatura. Só aqui na nossa TV você encontra canais exclusivamente criados pelo missionário R.R. Soares. Além de canais de notícia, esportes, desenhos, entretenimento, diversão e muito mais. Você ainda não tem a nossa TV? Então assine já e leve o melhor conteúdo para a sua família. Você pode. Ei, deixa que eu abro. Você pode. Obrigada, meu jovem. De nada. Cortesia. Passe adiante. Você pode. Tudo bem. Tô segurando. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor. Jericó será ativado em 3, 2, 1. Estamos correndo o mundo todo. Meu ramo é manter o segredo das pessoas. Cada barulhinho desse é $1 milhão em sua conta. É uma cerimônia de renovação dos nossos votos, não um casamento da realeza. Isso tudo foi ideia sua. A segunda melhor que tive em 20 anos. Derrubou o sistema. Modo de segurança ativado. Quem é George 620? Descubram como ele fez. Achei ele! Tem uma associação brasileira. Eles enviaram alguém para espionar. E esse homem pode encontrar alguma coisa? Claro que não.
Senhorita Santos. Bom dia. Bom dia. Por favor, me chame de Júlia. É solteira? Eu ainda não conheci o homem certo. Tem alguma coisa nessa mulher. Ela está me deixando louco. Há alguma coisa entre vocês? É só trabalho. Ainda vou conhecer um homem como você. Quem é Júlia? Eu nunca toquei nessa mulher. Isso não faz a menor diferença, Paul. Você não percebe? Eu não procurei nada. Eu não queria que nada disso tivesse acontecido. Quero saber o que está pensando agora. Você tem que descobrir o que está acontecendo entre você e essa mulher. Você acha que tem problemas agora? Nós estamos falando do governo e do FBI. Se você olhar para uma mulher com um desejo no coração, você já cometeu adultério. Sabe o que acontece quando brinca com fogo? Nós militamos com as armas da justiça. Você prometeu ser fiel à sua companheira. Você a recebeu no santo estado do matrimônio. Estou atraído por uma mulher e sou casado. Estamos de volta e o nosso tema de hoje é faringite e os cuidados com o ouvido. E antes de a gente voltar a falar sobre esse assunto, eu tenho uma correção a fazer. Você pode participar com a gente pelo WhatsApp e o nosso telefone é 8505-6342. Então, anteriormente eu falei 84, né? Não, é 8505-6342. Mande suas perguntas pra gente ou também participe aqui ao vivo pelo telefone 3442-2012. Bom, doutor André, o que todo mundo em casa quer saber, tem cura? Faringite, né? Para quem chegou agora, a gente está falando sobre faringite. Tem cura faringite? Certo. Tem cura dependendo da causa, né? Então, assim, se a gente tem infecções de repetição bacterianas, das amígdalas, por exemplo, a cirurgia é cura, né? Porém, as infecções virais, como um todo, elas não têm cura, né? Os resfriados, a pessoa vai ter resfriado no inverno e tal, e isso vai gerar dor de garganta e vai gerar uma faringite. Então, a gente não tem como curar, a gente tem talvez como prevenir, tem talvez como tratar para que isso não se agrave, mas em alguns casos, as faringites e principalmente as amidalites e adenoidites, elas têm cura sim. Como conviver com a faringite? É muito difícil esse prodiagnóstico? Então, é difícil. Assim, a pessoa porque, assim, tem pessoas que têm dores de garganta eventuais e tal, mas a pessoa que tem infecções de amígdala, por exemplo, e faringites bacterianas de repetição, elas têm bastante dificuldade porque é uma infecção que ela costuma debilitar muito a pessoa, né? Então, assim, crianças, por exemplo, elas perdem, além de perder, às vezes, 4, 5, 7 dias de aula para até recuperar, tem a questão de toda a questão de febre, tem a questão de alimentação ruim, né? Então a criança que precisa ganhar peso, por exemplo, ela tem dificuldade de ganhar peso. Sim. E às vezes se for um quadro que dure aí 10 dias é uma coisa, mas se são 4, 5 quadros desse durante um ano, aí, né, se for botar em coisa, dá um mês, dá 2 meses quase de doença, né? Então é um quadro difícil nos casos mais de repetição, assim, né? Existem maneiras de prevenir a faringite? Existem maneiras, sim. Na verdade, a gente precisa identificar o motivo principal, né, que está levando essas infecções de repetição, e aí a gente tenta prevenir. Então, assim, se o motivo principal de dores de garganta, de infecções de garganta, está na anatomia nasal ou na presença de rinite, pessoa que tem rinite alérgica ou rinite por outros motivos, o tratamento do nariz, ou clínico ou cirúrgico, ele costuma prevenir bastante os episódios de dores de garganta e de infecções, né? No caso das pessoas que têm, que é uma coisa bem comum, que é o cásium, que são aqueles restos de alimento que se acumulam nas amígdalas, né? Sim. Então, e que ficam ali naquelas criptas das amígdalas e depois eles são expelidos com um odor forte, eles também são um motivo de infecções de repetição, são um motivo de amidalite crônica, né? Então, essa limpeza mais frequente ou a cirurgia para retirada das amígdalas também previne o acontecimento das faringites, né? E os cuidados gerais aí com as infecções virais como um todo, né? Os cuidados de higiene, os cuidados de contato com as pessoas que têm
tem infecção, né? Sim. Essa é uma forma de prevenir. Quais os cuidados, aliás, quais as doenças, vamos dizer assim, mais comuns, falando da questão do ouvido agora, falando um pouquinho da faringite indo para o ouvido. Quais são as doenças mais comuns? Então, assim, falando né, o ouvido tem uma infinidade de problemas que pode acontecer, mas focando mais na parte infecciosa, né? Sim. O ouvido ele é dividido em 3 partes, na verdade. A parte externa, que é aquela parte da orelha até o canal, né, do ouvido que vai até o tímpano. A orelha média, o ouvido médio, que é do tímpano até a parte da região ali de cóclea, que é a parte auditiva, e o ouvido interno, que aí pega a parte auditiva e a parte do labirinto, né? Então, sim, falando em doenças infecciosas, elas são divididas em otite externa, que é a infecção da pele do canal do ouvido, e as otites médias. As otites médias, elas são divididas em otite média aguda, que é aquela infecção, que essa é a que está mais associada com as doenças da faringe, né? Que é aquela infecção que acontece para dentro do tímpano, e as otites crônicas, que geralmente elas têm associadas à perfuração da membrana do tímpano, que elas podem ser supurativas, quando escorrem, né? Ou não supurativas, quando existe a perfuração do tímpano, mas elas não geram infecções de repetição, né? Então, assim, resumindo, a parte infecciosa do ouvido é mais ou menos dividida nessas entidades, vamos dizer assim, nessa classificação, né? Quais são os fatores, né, que acabam colaborando para desenvolver a otite nesse caso? Então, a otite, por exemplo, a otite externa, né, ela é uma infecção da pele do ouvido. Então, ela está muito associada com o contato com água. Esse tipo de otite é aquela que é mais comum no verão, que é aquela otite que a pessoa toma um banho de mar, toma um banho de piscina, daqui a pouco usa um cotonete, e aí começa com uma dor forte, que não consegue mexer na orelha porque dói e tal, pode ter secreção associada, né? Então essa é a otite externa e ela está associada com trauma do canal auditivo e com o contato com água, com umidade, né? A otite média aguda, ela é muito comum em crianças e ela está bastante associada com as faringites. Então as infecções virais e bacterianas da faringe, elas podem gerar a otite média. A otite média, como é que ela funciona? Geralmente, secreção que está dentro do nariz, ela se desloca para dentro do ouvido. A gente tem uma comunicação entre o nariz e o ouvido, né? E essa comunicação, ela desemboca bem na região onde fica a adenoide, né, atrás do nariz. E aí a presença dessa secreção dentro do ouvido faz com que a pessoa tenha febre, o ouvido fique abafado, diminua a audição e tenha uma dor que não é refletida na parte externa do ouvido. Então essa é a otite média, geralmente ela é uma otite bacteriana, né? E as otites crônicas geralmente são aquelas pessoas que têm otites médias de repetição, e isso gera uma perfuração da membrana do tímpano, e aí a inflamação da parte média do ouvido, da parte da mastoide, que é uma região posterior ao ouvido, faz com que essa pessoa fique produzindo secreção e isso ocasiona geralmente otorreia, que é a secreção que se externa ao ouvido, né? Então é escorrer pus do ouvido. Por que tem essa facilidade, na verdade, né, de bebês e crianças terem mais otites, vamos dizer assim? Mais otites, né? Então, as crianças, principalmente as mais novinhas, elas têm mais possibilidade de ter a otite média aguda. Sim. Né? Menos a otite externa e a otite média crônica também um pouco menos. Por que acontece isso? Porque, assim, nós temos, como eu disse, nós temos uma comunicação entre o nariz e o ouvido, né? E essa comunicação no adulto, ela é como se fosse um canal, é um canal que ele é estreito, ele é comprido e ele é angulado, né? Ele tem um ângulo aí de um pouco mais de 45 graus. Na criança é diferente. Esse canal, ele é mais calibroso, ele é um canal mais curto e ele é mais horizontalizado. E esse canal, como eu disse, ele desemboca na região da adenoide, que é uma das estruturas da faringe que podem ocasionar infecções de repetição. Por isso, é mais fácil, por essa questão anatômica, a secreção que está dentro do nariz ir até o ouvido e gerar essas infecções. Então, esse é o principal motivo, assim, de as crianças terem uma possibilidade maior de ter infecções de repetição. E também porque as crianças nessa idade, elas estão mais sujeitas a infecções de vias aéreas superiores, né? Então, elas são mais sujeitas às infecções virais, às infecções bacterianas, depois de uma certa idade, né? Da própria faringe, né?
Então, esse é o motivo principal. Muito bem. A gente vai para mais um breve intervalo e volta já já. Não sai daí que a gente vai falar sobre tratamento, prevenção e dicas. Até já. Perdeu o show da fé que passou ontem na TV? Ainda não leu a mensagem do dia escrita pelo missionário R.R. Soares? Acesse o site da Igreja Internacional da Graça de Deus, www.grace.com. Vídeos do programa Show da Fé, testemunhos e mensagens para motivar a sua vida com a Palavra de Deus. www.grace.com. A Graça de Deus alcançando você também pela internet. Você sabe o que é a oração da fé? Para sanar toda dúvida, o missionário R.R. Soares traz a revelação de como fazer a oração eficaz e mostra a bela obra que o Senhor está pronto para realizar na vida daquele que clama com fé e determinação. Oração da Fé, a chave para as bênçãos de Deus. Uma leitura imperdível. Às vezes, não é fácil fazer o que é certo, mas você sempre ficará feliz quando fizer. Honestidade, passe adiante. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor. Aumente suas vendas divulgando seu produto na TV. Saiba mais pelo telefone 3442-2012 ou pelo e-mail comercial@tvprimavera.com. TV Primavera, agora também pelo canal 12 da GVT. A nossa TV nasceu no coração do missionário R.R. Soares para trazer a você e a sua família o que há de melhor em televisão por assinatura. Só aqui na nossa TV você encontra canais exclusivamente criados pelo missionário R.R. Soares. Além de canais de notícia, esportes, desenhos, entretenimento, diversão e muito mais. Você ainda não tem a nossa TV? Então assine já e leve o melhor conteúdo para a sua família. Um novo ano, com a bênção esperada há tempos. Bíblia Sagrada com comentários do missionário R.R. Soares. O livro que o ajudará no cumprimento do propósito da sua existência. Mapas coloridos, dicionário, nova ortografia e muito mais. Disponível em 4 cores. Bíblia Sagrada com comentários do missionário R.R. Soares. Você não pode ficar sem essa bênção. Estamos de volta, o nosso tema de hoje é faringite e os cuidados com o ouvido e você pode interagir com a gente pelo WhatsApp através do telefone 8505-6342 ou pelo nosso telefone ao vivo no 3442-2012. Doutor, retornando aqui, qual o tratamento, da otite? Então, continuando falando da otite média aguda, o tratamento da otite média aguda inicialmente é o uso de antibiótico também. Se ela é uma infecção bacteriana, e aí a gente sempre usa algum medicamento para que o nariz funcione melhor e tal, para a gente deixar o ambiente, vamos dizer, da região ali mais propício para melhora, mas
primordialmente é o uso de antibiótico, né? A otite externa, que é aquela otite quando entra água no ouvido e da pele, ele também é com antibióticos, ele também pode ser feito com antibiótico, mas a gente usa geralmente antibiótico local, né, pinga-gotas e tal. E a otite média crônica, geralmente o tratamento é cirúrgico aí, né? Uma diferença que tem nas otites nas crianças, principalmente, é porque muitas vezes entre os episódios de otite aguda, que é aquele episódio com febre, com dor de ouvido, com mal-estar geral, a criança não consegue fazer aquela secreção que entrou no ouvido voltar lá para a faringe e sair. Então ela permanece com secreção não infecciosa dentro do ouvido. Sim. E isso faz com que a criança tenha uma diminuição da audição, tenha mais chance de ter uma nova infecção. Isso se chama otite média secretora. E aí, nesses tipos de otite, o tratamento cirúrgico é necessário também. Então, é feita uma incisão no tímpano, retirado esse catarro e deixado um dreno ali para que a secreção possa chegar no ouvido e sair. Não ficar ali dentro e causar o quadro infeccioso agudo, né, com febre, dor. Né? Ao utilizar esse antibiótico pinga-gota, tem alguma orientação? Na verdade, é importante dizer que a gota ela só pode ser usada em casos específicos, assim, né? Não é toda dor de ouvido que deve ser usada a gota, porque da mesma forma que ela pode resolver o problema de um tipo de otite, ela pode gerar uma perda auditiva, pode gerar um outro problema se a otite ela é de outro tipo, né? Não a otite externa, e não tem assim esse quadro infeccioso da pele, né? Então, na verdade, quando a gente tem uma otite externa ou uma otite média crônica, que é quando tem a perfuração, além do tratamento com as gotas, a gente não pode deixar entrar água no ouvido até que o quadro esteja restabelecido, né? Como evitar de ter uma otite? Bom, da mesma forma que as faringites, como as otites elas têm essa relação bem próxima, né? No caso da otite externa, evitar usar cotonete, evitar usar, principalmente depois de ficar muito tempo na água e tal, né? Mas essa é aquela otite da pele do canal. Na otite média, né, principalmente nessa que envolve as otites de repetição nas crianças, na verdade a gente precisa evitar as faringites, nos casos, principalmente as adenoidites, né? As amidalites, as adenoidites, e retirar essa secreção que fica dentro do ouvido quando acontece a presença da otite média secretora, fazer um tratamento nasal, porque a presença de secreção dentro do nariz que leva a essas infecções de repetição também, né? E nos casos que a gente não consegue um tratamento clínico adequado, não consegue um controle só com medicação ou só com orientações, aí tem as indicações cirúrgicas, né? A indicação de retirada da adenoide, retirada aí das amígdalas, aí está mais relacionado com a parte de faringe, mas principalmente retirada da adenoide, né? Que a adenoide, na verdade, ela é o fator primordial, assim, dessas infecções. Sim. Porque a gente, na adenoide da criança que tem infecção de repetição, acaba se formando uma espécie de gel que fica com bactérias ali, isso chama biofilme, e isso faz com que as infecções elas sejam recorrentes. Bom, doutora, a gente sabe que cada caso é um caso, né? Mas o paciente, ele pode ter uma complicação tendo como base apenas a otite? Pode. As otites agudas principalmente, né? Elas podem levar a complicações importantes, assim. Na verdade, elas podem levar desde complicações mais leves, que são, por exemplo, vou falar especificamente da otite aguda, né? Que é a perfuração do tímpano, né? Que às vezes ela vai se regenerar sozinha e às vezes não, até problemas que já extrapolam assim o ouvido médio mesmo. Então, as mastoidites, que é a infecção da mastoide, que é uma parte óssea que fica atrás do ouvido e às vezes pode precisar ser drenada. A própria infecção, dependendo de como for o caso, assim, ela pode levar a caso de meningite, por exemplo, porque a gente tem uma comunicação entre o ouvido, quando há uma comunicação entre o ouvido e o cérebro, no caso, né? Então pode levar a infecções, a complicações importantes. Claro que não é o quadro mais comum, né? Esses são quadros mais raros,
E são quadros de infecções que não são tratadas em tempo adequado, levam muito tempo para ser resolvidas e tal, mas tem essas possibilidades sim. A pergunta que não quer calar. A utilização do cotonete para fazer a limpeza nos ouvidos, isso é correto? Não é correto? Não é correto. Não é correto porque, assim, o objetivo de usar o cotonete, na verdade, a pessoa tem, são dois. Um é coçar o ouvido e outro é limpar o cerume que se acumula ali, sabendo que o cerume ele é produzido pelo nosso corpo para proteção do nosso ouvido, né? Só que o canal do ouvido ele é como se fosse um cano. Então, se a gente coloca o cotonete, ele vai passar nas bordas desse cano e vai limpar alguma coisa, mas o que tiver à frente dele, ele não vai conseguir tirar a cera, ele só vai compactar a cera que está ali. Então, além de ele não ser efetivo, ele tem uma possibilidade grande de gerar traumas. Então, machucar o conduto, machucar a membrana do tímpano, levar perfurações do tímpano, levar otites de repetição, aí, otites externas, né, por esses machucados. Então, não é recomendável. A forma de secar o ouvido mais adequada é usar um pano, colocar o pano num dos dedos e aí colocar esse pano no ouvido e aí pode ir até onde o dedo permitir. É o único tipo de limpeza que deve ser feito, então? É a melhor forma. A não ser aí quando a pessoa tem um acúmulo de cera muito importante e que leve à diminuição da audição e desconforto, aí ela precisa fazer uma limpeza de ouvido, mas aí o ideal é procurar um profissional para executar essa limpeza de maneira adequada. Falando agora de uma maneira geral, doutor, quais são os sintomas, vamos dizer assim, que o paciente ele deve ficar atento e correr para um especialista? Em relação às otites? Isso. Então, o principal sintoma é a dor de ouvido, né? A dor de ouvido é o sintoma primordial, assim. Mas tem outros sintomas que também podem levar a pessoa a se preocupar, que muitas vezes são mais crônicos e não precisam a pessoa não precisa ficar preocupada e na hora procurar o profissional, mas que deve com o tempo ser avaliada também, que é quando escorre pus do ouvido, que é a otorreia, que a gente chama, né? Quando a pessoa tem uma diminuição da audição, também é importante. Quando a pessoa tem aquela sensação de o ouvido estar abafado, como se quando a gente sobe a serra, né, e o ouvido abafa, sim. Então a presença de secreção dentro do ouvido pode gerar esse tipo de sintoma também. Mas assim, para procurar assim, com maior velocidade, os principais, na verdade, são a dor e a febre, né? Que aí já fala de um quadro agudo, um quadro mais intenso. E agora, para a gente, já está chegando na reta final, normalmente a população, a grande maioria pelo menos, tem o hábito de só quando está sentindo dor procurar um especialista. Mas qual seria o correto, falando na especialidade de otorrino, né? Certo. Bom, o correto, na verdade, é assim, se a pessoa não tem nenhum sintoma na faringe, não tem dores de garganta, não tem problemas nasais e também não tem essas infecções de ouvido de repetição, aí a pessoa pode aguardar para quando tiver algum sintoma, quando tiver algum problema. Agora, a pessoa que tem infecções de amígdalas, de faringe, de repetição, a pessoa que tem né, dores de garganta com muita frequência, a pessoa que tem, principalmente aí a criança, que tem essas otites, que escorre o ouvido, tem diminuição da audição, tem dores de ouvido, essa pessoa tem que procurar um otorrinolaringologista de preferência e fazer um acompanhamento periódico, porque são todos sintomas e são todas essas infecções que podem gerar problemas mais duradouros e levar a complicações, né? Então, mais ou menos está relacionado com o grau dos sintomas e com a quantidade de eventos que a pessoa apresenta, né? Bom, doutor André, a gente chegou ao final do Primavera Saúde. Agradeço mais uma vez a sua participação, sua atenção com a gente, né? Eu agradeço. Muito obrigado. Obrigado a todos. Deixa esse espaço, então, para o senhor fazer suas considerações finais. Certo. Então, na verdade, a faringe é uma região que ela está assim, suscetível a muitos tipos de infecção, e é muito comum, né? O importante é a pessoa, como eu disse anteriormente, observar como funciona desde o nariz até a faringe, para poder fazer a prevenção, para poder evitar que tenha essas infecções de repetição. E cuidar com sinais de alerta, né? Com sinais de complicação, com sinais de piora dos quadros assim, com mais velocidade. Essa eu acho que é a principal recomendação, assim, para não deixar o quadro evoluir por muito tempo,
para a gente ter tempo de não permitir que as complicações aconteçam. Muito bem. Muito obrigada, doutor. Eu agradeço. Vamos então para o nosso momento de reflexão? Escutem atentamente as minhas palavras, que os seus ouvidos acolham o que eu digo. Jó, capítulo 13, versículo 17. O Primavera Saúde de hoje vai ficando por aqui. A gente volta quarta-feira que vem, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.